nossos votos de muita paz. Que o nosso Mestre Jesus continue sendo o teu guia e a tua luz. Vamos hoje falar sobre os laços de família que são fortalecidos pela reencarnação e quebrados pela unicidade da existência. Bom, ao contrário do que muitos pensam, os laços que nós vinculamos com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, eles não são destruídos pela reencarnação, como pensam muitas pessoas. Pelo contrário, eles são fortalecidos e se estreitam. É o princípio oposto que acaba destruindo. Todos nós espíritos formamos no espaço grupo ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e semelhança de inclinações. Espíritos felizes por estarem juntos procuram-se. A encarnação não os separa senão momentaneamente. No momento em que cada um de nós temos que realizar as nossas provas, as nossas expiações, as nossas faltas, nós somos separados momentaneamente. Porque depois que nós reentrarmos na erraticidade, depois que nós retornarmos ao plano espiritual, reencontraremos-nos como amigos quando retornam de uma viagem. Frequentemente, mesmo eles acabam nos seguindo nas encarnações, onde se reúne uma mesma família ou num mesmo círculo, trabalhando em conjunto para o seu mútuo adiantamento. Então isso é muito mais comum, do que pensamos, estarmos em nossa própria família rodeado por esses queridos irmãos que já nos fizeram presentes em outras reencarnações que tivemos. E principalmente ainda hoje, que conseguimos ter essa afeição tão maravilhosa por entes queridos, nós estamos unidos nesse laço, já que se torna fortalecido cada vez mais, que estamos presentes nas nossas missões, nas nossas tarefas, nos nossos resgates. Se alguns dos nossos queridos irmãos não estejam encarnados, não estão menos unidos no pensamento. Os que estão livres, os que estão no plano espiritual, velam sobre os que estão aqui, presos no corpo físico, e nós estamos cativados. Os mais avançados procuram fazer progredir os retardatários, Depois de cada existência, nós daremos um passo no caminho da perfeição. Cada vez menos ligados à matéria, a sua afeição é mais viva, pelo fato mesmo de ser mais depurada, não perturbada mais pelo egoísmo, nem pelas nuvens das paixões. Pode assim, pois, percorrer um número ilimitado de existências corporais, sem que nenhum prejuízo afete a nossa afeição. Evidentemente que nós estamos falando aqui da afeição real, de alma a alma, a única que sobrevive à destruição do corpo físico. Porque os seres que não se unem neste mundo que estamos, senão pelos sentidos, não têm nenhum motivo para se procurarem no mundo espiritual. Não há deduráveis senão as afeições espirituais. As afeições carnais, elas se acabam com a causa que a faz nascer. Ora, essa causa não existe mais no mundo do espírito. Enquanto que a alma existe sempre, sempre vai existir. Quando as pessoas unidas pelo único móvel do interesse, elas não estão realmente em nada unidas uma à outra. A morte as separa sobre a terra e no céu. A união e a afeição que existem entre os parentes são um indício da simpatia anterior que nos aproximou. Também se diz falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não têm nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. Dizendo isso, enuncia-se maior verdade do que se crê. Deus permite nas famílias essas encarnações de espíritos antipáticos ou até mesmo estranhos, com o duplo objetivo de servir de prova para alguns e de meio de adiantamento para outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelos cuidados que deles recebem. Seu caráter se abranda, seus costumes se depuram e suas antipatias se apagam. É assim que estabelece a fusão entre diferentes categorias de espíritos, como ocorre aqui na Terra, entre as raças e os povos. O temor do aumento indefinido da parentela, em consequência da reencarnação, é um temor egoísta,
que prova não se sentir um amor bastante amplo para transportá-lo sobre um grande número de pessoas. Um pai que tem vários filhos é um grande exemplo. Ama-os, pois menos se estivesse apenas um? Obviamente que não, né? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse temor não tem fundamento. Do fato de um homem ter tido 10 reencarnações, não se segue que ele entrará no mundo dos espíritos, 10 pais, 10 mães, 10 mulheres e um número proporcional de filhos e novos parentes. Ele aí não reencontrará sempre senão os mesmos objetos de sua afeição, que eles foram ligados sobre a terra, sobre os títulos diferentes ou talvez pelo mesmo título. Vejamos agora as consequências da doutrina da não reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas sendo criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existe elas nenhum laço anterior. Não completamente estranham umas às outras, o pai é estranho ao seu filho, a filiação das famílias se encontram, assim reduzida unicamente à filiação corporal, sem nenhum laço espiritual. Não há, pois, nenhum motivo para glorificar de ter tido por ancestrais tais ou tais personagens ilustres. Com a reencarnação, ancestrais e descendentes podem ter conhecido, vivido juntos, se amado e se encontrarem reunidos mais tarde para estreitar ainda mais esses laços simpáticos. Isso quanto ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais que decorrem da não reencarnação, o destino das almas é irrevogavelmente fixado depois de uma única existência. A fixação definitiva do destino implica a cessação de todo progresso, pois se há algum progresso não há mais destino definitivo. Segundo tenham bem ou mal vivido, elas vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados, ou para o inferno eterno. São assim imediatamente separados para sempre e sem esperança de jamais se aproximarem, de tal sorte que pais, mães e filhos, maridos, mulheres, irmãos, irmãs, amigos não estão jamais certos de se reverem. É a ruptura mais absoluta dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso que ele é consequência, todos aqueles que se amaram reencontram-se sobre a terra e também no espaço, e gravitam juntos para chegar até Deus. Os que falham no caminho retardam seu adiantamento e sua felicidade, mas não está perdida toda a esperança. Ajudados, encorajados e sustentados por aqueles que os amam, sairão um dia do lamaçal em que estão mergulhados. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre os encarnados e os desencarnados, com o estreitamento dos laços afetivos. Em resumo, 4 alternativas que se apresentam ao homem para seu futuro de além-túmulo. Primeira, o nada, de acordo com a doutrina materialista. Segundo, a absorção do todo universal, de acordo com a doutrina panteísta. Terceira, a individualidade com a fixação definida da sua sorte, segundo a doutrina da Igreja. E quarta, a individualidade com progresso indefinido, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família se rompem depois da morte e não há nenhuma esperança de reencontro. Com a terceira, há a chance de se rever sim, contanto que se esteja no mesmo meio. Esse meio pode ser tanto no inferno quanto no céu. Com a pluralidade das existências, que é inseparável da progressão gradual, há a certeza na continuidade das relações entre aqueles que se amaram. Está aí o que constitui a verdadeira família.